Quando a dama pálida surge, fugir é pouco, o abraço fatal que envolve sua alma. A pequena cidade de Vila Sombria sempre teve um ar de mistério. As ruas de paralelepípedo, iluminadas apenas pela luz fraca dos postes, eram um labirinto de segredos e desconfiança. Os risos das crianças brincando no dia ensolarado se calavam ao entardecer, dando lugar a sussurros de sombras que pareciam crescer nas esquinas. E era nesse cenário peculiar que Clara, uma jovem altruísta de cabelos dourados e olhos de azul profundo, dedicava sua vida a ajudar os outros. Mas tudo mudaria naquela noite fatídica. Uma brisa gélida atravessou a cidade enquanto Clara caminhava em direção ao antigo galpão da escola. As folhas secas arrastavam-se pelo chão, como se quisessem fugir da presença peculiar que estava prestes a ser revelada. Em sua mão, um diário envelhecido, encontrado na estante empoeirada do arquivo da escola. O cheiro de papel antigo invadiu suas narinas, e ao abrir, as páginas sussurravam histórias que a cidade preferia esquecer. O diário pertencia à sua mãe, uma respeitada professora que sempre foi vista como a Dama Pálida, uma figura quase mítica na comunidade. O que Clara não sabia era que sua mãe escondia segredos profundos relacionados a um culto local que por anos operou nas sombras. Com cada palavra lida, Clara sentia a tensão crescente em seu peito, como se a cidade estivesse dela se aproximando, pronta para engoli-la. Sua mãe, uma mulher amada e respeitada, possuía uma identidade que desafiava tudo que Clara acreditava. Na virada da página, uma revelação. O culto, liderado por um homem carismático e astuto, estava lentamente dominando a cidade. Ele manipulava os habitantes com promessas de proteção e prosperidade, enquanto todos ignoravam o arrependimento que se escondia sob seu sorriso sedutor. Clara podia sentir a desconfiança no ar, o peso da responsabilidade que se acumulava em seus ombros. Como poderia a sua mãe ter sido parte disso, e o que isso significava para ela agora? Um nó se formou em sua garganta enquanto as perguntas pulsavam, clamando por uma resposta. Os risos da cidade tornaram-se ecos distantes. Clara percebeu que a atmosfera estava mudando. Murmúrios de medo e desconforto se tornavam constantes, e a linha que separava amigos de inimigos estava desaparecendo. E se isso não fosse apenas sobre seu passado, e se o culto estivesse planejando algo ainda mais sombrio? O diário terminava em uma nota angustiante, descrevendo uma cerimônia clandestina prestes a acontecer. O frio do vento passou a ser um gélido abraço, e Clara decidiu que precisava descobrir a verdade. Quando finalmente se convenceu de que não poderia ficar parada, corajosamente seguiu o chamado do mistério que agora a envolvia. Caminhando pelas ruas vazias, Clara se viu diante do culto reunido sob a luz da lua, prontos para um ritual que poderia mudar tudo. A sensação de perigo a consumia, mas ela sabia que precisava agir. Com o coração acelerado e a adrenalina pulsando em suas veias, perguntava a si mesma até onde iria para proteger aqueles que amava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir. Clara estava ali parada, observando a cena diante dela. O culto se reunia sob a luz da lua, a tensão no ar era palpável. O rugido do vento parecia um aviso, mas seu corpo não queria se mover. Algo a prendia no lugar, uma força invisível que tornava difícil desviar o olhar do que estava por vir. Então, no meio da multidão, ela viu uma figura familiar. Era sua mãe, a Dama Pálida, vestida com um longo manto branco, impondo-se à escuridão da noite. Um grito represado surgiu de sua garganta. A mente de Clara corria como uma tempestade. Ela nunca imaginou que a mãe estivesse ali, que fosse uma parte ativa do culto. O que estava acontecendo? Um nó se formou em seu estômago, mais apertado do que qualquer momento que já havia vivido. Porque sua mãe não havia contado nada, porque havia escondido seus segredos. As lembranças invadiram sua mente, risos na sala de aula, olhares cúmplices entre mãe e filha. Tudo parecia um jogo cruel agora. Clara, o chamado da mãe atravessou a distância, uma melodia familiar, mas com uma intensidade que a desconcertava. Clara hesitou. Estava prestes a dar um passo à frente quando, de repente, um grito estrondoso cortou o ar. Uma mulher na multidão caiu, a expressão em seu rosto era de pânico e dor. Todos se viraram, confusos e temerosos. Clara sentiu o coração acelerar. A mulher falou algo, mas suas palavras se perderam nos gritos e murmúrios crescentes.
E então, como se um filme estivesse sendo rodado ao contrário, o pastor, o homem carismático que liderava o culto, fez um gesto rápido e sinistro. Um brilho prateado surgiu em suas mãos, um objeto cortante. Clara não conseguiu processar o que estava acontecendo. Um golpe e a mulher foi atingida, caindo ao chão, enquanto a multidão recuava em horror. Clara sentiu um frio na espinha. As luzes da cidade pareciam mais distantes agora. O culto, antes organizado, começou a se descontrolar. Olhares de medo, desespero e raiva se espalhavam. O semblante do pastor se transformou sob a luz da lua, revelando a verdadeira face do que ele era, uma máscara de manipulação e crueldade. Clara quis gritar, mas o som não saiu. O chão sob seus pés parecia desmoronar. Não, mãe, não! Clara ouviu sua própria voz chamando, mas sua mãe não olhou. Ela estava possuída, absorvida no momento. A dama pálida caminhou em direção ao pastor, seu olhar era de devoção total. O golpe não foi um acidente, não foi um erro, era parte de algo maior, algo muito mais sombrio do que Clara poderia imaginar. Você precisa entender, gritou sua mãe, e as palavras ecoaram na mente de Clara como um pesadelo se desenrolando. Mas antes que pudesse questionar mais, a mulher caída começou a se transformar, como se sua dor estivesse despertando algo terrível. Clara viu a transformação e os olhos de todos na direção do culto se arregalaram em choque. Algo sobrenatural estava prestes a se revelar. A dama pálida ergueu as mãos e um brilho ofuscante emergiu delas. Clara sentiu seu coração parar. Era magia, era uma maldição. O desespero tomou conta e ela começou a retroceder, mas o pavor a ancorou, como se a cidade estivesse sugando sua alma. Tudo que ela conhecia estava se desintegrando. Não olhe para ela, Clara. A voz de um amigo ecoando de longe, mas foi abafada pelos gritos e o caos ao seu redor. E quando ela finalmente conseguiu desviar os olhos da cena grotesca, algo pegou a sua mão. Era frio e firme e, ao olhar, viu que era o pastor, com um sorriso cruel que parecia entender cada fragmento de sua confusão. Ele se inclinou para sussurrar: "Você tem mais a ver com isso do que imagina?" E assim, no meio da escuridão e do terror, Clara se viu presa em uma teia de segredos que desafiavam suas crenças mais profundas. O que ela realmente sabia sobre sua mãe, sobre si mesma, o que mais estava prestes a ser revelado, a noite ainda estava longe de terminar e o pior estava por vir. O ritual tomou uma nova dimensão. O brilho irradiado das mãos de sua mãe se espalhou como fogos de artifício, iluminando os rostos aterrorizados que cercavam o culto. Clara estava paralisada, o medo a consumia como a bruma densa da noite. Mas mesmo em meio ao caos, uma voz interior a instava a se mover, a agir, a entender o que estava acontecendo. E então aquela luz súbita começou a mudar. Não era apenas um espetáculo de magia, era uma ligação profunda, quase visceral, entre a sua mãe e aquela mulher que caíra. Antes que Clara pudesse totalmente processar o que via, o corpo da mulher começou a se contorcer, como se algo estivesse lutando para sair de dentro dela. Uma sombra longa e serpenteante emergiu, agarrando a luz em um abraço impiedoso. "Clara, não olhe!" O grito de um amigo ecoou em sua mente, mas seus olhos estavam grudados na cena, incapazes de se desviar. O que estava acontecendo? A mulher caía em um estado de convulsão, a dor se contorcendo em seu rosto, mas havia algo mais, algo familiar. Clara se aproximou um passo, hesitando. A mulher se contorceu mais uma vez e aquelas feições se alteraram, se distorceram em uma expressão que Clara conhecia muito bem, sua própria refletida. O horror tomou conta dela, a mulher estava mudando, se transformando em Clara. As linhas de seu rosto, a cor do cabelo, tudo começava a fundir-se em um único, horrendo espelho. O que era isso? Era um pesadelo, um ato macabro do culto ou um truque da mente? Não, não era isso. Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. A luz mágica se intensificou e as comemorações do culto diminuíram em um silêncio espectral. A dama pálida ergueu os braços, como se estivessem sob o comando de uma força invisível. "Você faz parte disso!" Sua mãe gritou, e a sua voz ressoou como um eco amargo, penetrou na alma de Clara. "Você é o elo, aquela mulher era parte de nós e agora você também é." O chão sob seus pés tremeu. Clara não podia acreditar. A realidade que conhecia estava se desvanecendo em um turbilhão de segredos obscuros. O que sua mãe queria dizer? Qual era a verdade oculta entre elas? A multidão observava em silêncio, os rostos marcados por uma mistura de curiosidade e horror. "Você nunca esteve sozinha." O pastor interveio, suas palavras como veneno. "Como você poderia esquecer que parte do seu ser sempre esteve aqui entre nós? Você pertence a este poder." Seus olhos brilharam de uma forma que deixou Clara em choque. O que ele queria dizer? O que seus pais eram realmente? E nesse instante tudo se despedaçou. A mulher que se havia transformado em Clara desapareceu em um turbilhão de sombras, e antes que ela pudesse reagir, um grito ecoou da multidão.
Ela está acordando? Uma voz gritou. Clara sentiu sua própria força se desgastando. Você não pode escapar de sua linhagem. O pastor riu e o som de sua risada foi um golpe direto na alma de Clara. De repente, a cidade não era apenas um labirinto de segredos, era um caldeirão de verdades repugnantes, e Clara precisava pegá-las antes que fossem destruídas, junto com tudo o que conhecia. O mundo girou ao seu redor. Luzes dançavam, sombras se espalhavam. Clara sentiu uma urgência avassaladora para escapar, mas também uma estranha conexão com aquela luz e o poder que emanava. Qual era o verdadeiro preço desse conhecimento? Qual seria o custo de se rebelar contra o que sua linhagem significava? A noite ainda estava longe de acabar e a verdade estava prestes a desmoronar sobre ela. Clara, a voz de sua mãe, a puxou de volta. Você deve escolher. E naquele momento, Clara decidiu que, independentemente do que era verdade ou mentira, sua resposta ao chamado, que ecoava de sua própria essência, não poderia ser um ato de desespero. O que mais poderia submergir no desconhecido, e quando a luz finalmente apagasse, o que restaria dela mesma? A sensação de desespero e confusão ainda pulsava em Clara quando sua mãe, a Dama Pálida, gritou pela última vez. Você deve escolher. A luz mágica ao redor dela era ofuscante e Clara sentia sua ansiedade crescer, um nó no estômago que só aumentava. Mas em meio ao caos, uma ideia tomou conta de sua mente. Ela não era apenas uma espectadora. Havia algo mais a ligar a esse culto, algo que fazia seu coração acelerar como se estivesse recebendo as respostas que tanto buscava. Com um movimento brusco, Clara se lançou ao meio da multidão. Olhares de horror e medo se colaram em seu rosto, mas ela ignorou o que sua mãe significava por escolher, o que ela realmente deveria decidir. Lábios ressecados de nervosismo, a mente a mil e em frações de segundo encostou-se na sua mãe. O que você está fazendo? O que é tudo isso? A expressão de sua mãe mudou, deslizou de determinação para algo mais sombrio. Você precisa entender, Clara, este é o seu destino. Mas antes que pudesse responder, um uivo cortou o ar, um estrondo que fez as estruturas da cidade parecerem tremer. Era como se o próprio chão estivesse se revoltando. Do nada, uma sombra negra irrompeu do espaço entre as duas, formando uma figura alta e distorcida que fez a multidão recuar em pânico. A criatura tinha uma aparência semi-humana, seu corpo se encaminhando para algo aterrorizante, com olhos que brilhavam de um vermelho profundo. Clara ficou paralisada, a respiração falhando. O que é isso? Ela gritou. Ela chegou à deusa secreta, a verdadeira fonte do nosso poder. O pastor gritou e o fervor em sua voz era uma mistura de adoração e terror. A Dama Pálida, aparentemente transfixada, estendeu os braços para a criatura, um gesto de devoção que fez Clara tremer. Não era apenas um ritual, era uma convocação. Mas ao observar a figura sombria, algo no instinto de Clara despertou. Ela não se sentia apenas presa, mas também reconhecida. A luz mágica ao redor da criatura começou a reverberar com a presença de sua mãe, como se ambas compartilhassem uma energia demential. E então, em um movimento brusco, a criatura se virou, focando em Clara. Para seu horror, ela viu uma faísca de luz dentro dela que refletia o que estava dentro de si, um eco de seus próprios medos, sonhos e da conexão que compartilhava com aquele culto sombrio. Era como se a deusa a conhecesse, soubesse quem ela realmente era. Clara retrocedeu, seus olhos se arregalando. Não, isso não é possível. Ela balançou a cabeça, a confusão passando como uma tempestade por sua mente. O que era isso? Quem ela realmente era? Quando se deu conta, uma lembrança a qual havia se negado subitamente floresceu. Ela tinha visões, sonhos que não entendia, algo profundo e primal que a conectava a este lugar. Tudo fez cliques em sua cabeça. À noite, a presença estranha, a ligação com sua mãe. Ela estava entrelaçada na trama daquele culto mentalmente, espiritualmente. Clara olhou para sua mãe, para o ser à sua frente, e então, finalmente, para o pastor. O que você fez comigo? Uma onda de revolta a consumiu, ela não poderia aceitar isso. Esperava que a vida fosse linear, compreensível, mas a cada revelação mais se tornava um caos absoluto. Um tremor percorreu todo o seu corpo. De repente, um grito distante ecoou. Clara! Foi a voz de um amigo, a última âncora em meio à maré de desespero. E nessa fração de segundo, quando seu olhar se desviou, notou que a luz emanada da criatura mudava. A deusa secreta estava se distorcendo, fragmentando-se em sombras, e daquelas sombras retumbou uma risada sinistra. Você faz parte do nosso legado, Clara. As palavras ecoaram implícitas e sombrias, e antes que pudesse reagir, algo a agarrou, uma conexão, um pacto, algo irrevogável. O chão estremeceu com a força da revelação. Uma verdade devastadora sobre ela mesma estava se formando, uma conexão que poderia mudar tudo o que acreditava saber. Em uma fração de segundo, a cidade caiu em silêncio.
Os olhares fixos em Clara, todos esperando pela sua resposta, mas o que ela finalmente disser poderia não só moldar seu destino, mas também o destino da Vila Sombria. O que vinha a seguir. O que poderia ser mais aterrador do que um abismo de sombras, cada uma de suas escolhas decidindo não apenas seu futuro, mas o de todos ao seu redor. Ela estava a um passo de descobrir o que realmente significava ser a Dama Pálida. O chão estremeceu sob os pés de Clara e o mundo parecia girar em despedaços. A sombria deusa secreta avançava em direção a ela, cercada por uma energia que pulsava como um coração maligno. Clara olhou para sua mãe, os olhos da Dama Pálida brilhando com poder e convicção. Mas, ao mesmo tempo, havia um desespero sutil que passava despercebido para todos os outros. Algo não estava certo, e ela sentiu. O pastor ergueu os braços, seu sorriso insinuante se alargando. Sim, Clara, venha, aceite seu destino. A multidão ao redor parecia hipnotizada, totalmente absorvida pela cena que agora se desenrolava em uma dança macabra. Clara se sentiu pequena, como se a vida fosse uma mentira em ruínas. O que era real naquele momento? O que era construção e o que era destruição? E se eu não aceitar? Clara gritou, a voz saindo como um grito de desespero. E se eu não quero isso? Você não tem escolha, sussurrou a deusa, com uma voz que reverberava com a escuridão. Mas ali, no fundo de sua mente, uma luz começava a brilhar. Uma ideia surgiu, uma frágil esperança. Clara lembrou-se da conexão que sentia com a cidade e com todos ao seu redor, mesmo aqueles que agora pareciam perdidos. Há algo que você não entende? Ela gritou, segurando o chão sob seus pés, já cambaleante. Nesse instante, um vento cortante soprou através da reunião, fazendo as chamas das tochas devorarem a luz, criando sombras dançantes que pareciam sussurrar segredos. Clara percebeu que a deusa estava hesitando, sua energia diminuindo aos poucos. Eu sou eu mesma, Clara afirmou com poder. Eu escolho ser livre. Em um instante a deusa parou, a multidão prendeu a respiração, soaram sussurros de incerteza. Clara viu a luz em seus próprios olhos se refletir nos olhos de sua mãe, e naquele momento sentiu a conexão mais intensa de todas. Não era apenas sobre o que o culto tinha sufocado, mas sobre quem Clara realmente era. Mas então algo chocante aconteceu. Uma figura emergiu das sombras. Era a mulher caída, agora de pé, respirando com uma força sobrenatural, roupa rasgada e com um brilho quase triste nos olhos. Clara reconheceu a expressão, uma mistura de dor e determinação, e antes que pudesse processar a cena, a mulher olhou diretamente para ela. Você, Clara, você me conhece, não conhece? E, como se as palavras tivessem carregado uma força mística, a mulher estendeu a mão, um gesto que a conectava de volta a Clara com um poder imenso. O que Clara não percebeu, no entanto, foi que os gritos da multidão estavam se tornando mais diferentes, uma mistura de admiração e medo, ao mesmo tempo em que a mulher começava a se transformar. A luz da deusa secreta piscou, e então a transformação da mulher revelou o que era ainda mais aterrador. Clara viu os contornos da mulher se modificarem, os traços mais familiares surgindo. Aquela mulher não era apenas um espírito sem dono, mas sim uma versão dela mesma. Clara ficou paralisada, uma segunda reflexo de quem ela poderia ser. Ela é você. O pastor bradou, sua voz reverberando, uma parte perdida, assim como sua mãe. O pânico agora tomava conta do ar. Era como se tudo em que Clara havia acreditado desmoronasse. O rosto da mulher, seu próprio rosto, estava decorado com marcas que Clara conhecia, as marcas de uma linha de sangue, uma linhagem que a ligava diretamente à deusa. Você faz parte de um legado que vai muito além do que imagina. O tempo pareceu parar, a revelação se desenrolou como uma névoa densa na mente de Clara. O que isso significava? Sua vida, seus sonhos, estavam entrelaçados a um destino escuro e sombrio. Lágrimas se formaram em seus olhos enquanto ela olhava para sua mãe e viu algo mais ali do que apenas poder. Viu culpa, viu a dor de segredos que nunca foram ditos. A Dama Pálida encarou a expressão de amor e tristeza misturada. Esta é a verdade, Clara. O que você escolher agora ecoará por toda a eternidade. E com isso todo o caos ao seu redor parecia intensificar, coração disparando, a ideia de escolha gritando em sua mente. O que essa verdade ia fazer com ela? Poderia ela realmente ser a pessoa que a cidade precisava, ou tornaria-se mais uma sombra a se juntar ao panteão de segredos sombrios? E no ápice da tensão, a deusa começou a se dissipar em fragmentos de luz. Escolha com sabedoria, sussurrou, um eco distante enquanto os olhos de Clara ardiam com o peso dessa escolha. No fundo, o que será que ela realmente desejava? A noite estava longe de acabar e o verdadeiro teste de Clara estava apenas começando. O chão estremeceu sob os pés de Clara e o mundo parecia girar em despedaços. A sombria deusa secreta avançava em direção a ela, cercada por uma energia que pulsava como um coração maligno.
Clara olhou para sua mãe, os olhos da dama pálida brilhando com poder e convicção. Mas, ao mesmo tempo, havia um desespero sutil que passava despercebido para todos os outros. Algo não estava certo. E ela sentiu. O pastor ergueu os braços, seu sorriso insinuante se alargava. Sim, Clara, venha, aceite seu destino. A multidão ao redor parecia hipnotizada, totalmente absorvida pela cena que agora se desenrolava em uma dança macabra. Clara se sentiu pequena, como se a vida fosse uma mentira em ruínas. O que era real naquele momento? O que era construção e o que era destruição? E se eu não aceitar? Clara gritou, a voz saindo como um grito de desespero. E se eu não quero isso? Você não tem escolha, sussurrou a deusa com uma voz que reverberava com a escuridão. Mas ali no fundo de sua mente uma luz começava a brilhar. Uma ideia surgiu, uma frágil esperança. Clara lembrou-se da conexão que sentia com a cidade e com todos ao seu redor, mesmo aqueles que agora pareciam perdidos. Há algo que você não entende, ela gritou, segurando o chão sob seus pés, já cambaleante. Nesse instante, um vento cortante soprou através da reunião, fazendo as chamas das tochas devorarem a luz, criando sombras dançantes que pareciam sussurrar segredos. Clara percebeu que a deusa estava hesitando, sua energia diminuindo aos poucos. Eu sou eu mesma, Clara afirmou com poder. Eu escolho ser livre. Em um instante, a deusa parou. A multidão prendeu a respiração, soaram sussurros de incerteza. Clara viu a luz em seus próprios olhos se refletir nos olhos de sua mãe, e naquele momento sentiu a conexão mais intensa de todas. Não era apenas sobre o que o culto tinha sufocado, mas sobre quem Clara realmente era. Mas então algo chocante aconteceu. Uma figura emergiu das sombras. Era a mulher caída, agora de pé, respirando com uma força sobrenatural, roupa rasgada e com um brilho quase triste nos olhos. Clara reconheceu a expressão, uma mistura de dor e determinação, e antes que pudesse processar a cena, a mulher olhou diretamente para ela. Você, Clara, você me conhece, não conhece? E, como se as palavras tivessem carregado uma força mística, a mulher estendeu a mão, um gesto que a conectava de volta a Clara com um poder imenso. O que Clara não percebeu, no entanto, foi que os gritos da multidão estavam se tornando mais diferentes, uma mistura de admiração e medo, ao mesmo tempo em que a mulher começava a se transformar. A luz da deusa secreta piscou, e então a transformação da mulher revelou o que era ainda mais aterrador. Clara viu os contornos da mulher se modificarem, os traços mais familiares surgindo. Aquela mulher não era apenas um espírito sem dono, mas sim uma versão dela mesma. Clara ficou paralisada, uma segunda refletida de quem ela poderia ser. Ela é você. O pastor bradou, sua voz reverberando, uma parte perdida, assim como sua mãe. O pânico agora tomava conta do ar. Era como se tudo em que Clara havia acreditado desmoronasse. O rosto da mulher, seu próprio rosto, estava decorado com marcas que Clara conhecia, as marcas de uma linha de sangue, uma linhagem que a ligava diretamente à deusa. Você faz parte de um legado que vai muito além do que imagina. O tempo pareceu parar, a revelação se desenrolou como uma névoa densa na mente de Clara. O que isso significava? Sua vida, seus sonhos, estavam entrelaçados a um destino escuro e sombrio. Lágrimas se formaram em seus olhos enquanto ela olhava para sua mãe e viu algo mais ali do que apenas poder. Viu culpa, viu a dor de segredos que nunca foram ditos. A dama pálida encarou a expressão de amor e tristeza misturada. Esta é a verdade, Clara. O que você escolher agora ecoará por toda a eternidade. E com isso, todo o caos ao seu redor parecia intensificar. Então, de repente, o ar ficou pesado. Clara sentiu um estremecer na espinha, algo a alertando. Uma explosão ensurdecedora cortou o silêncio, e do céu algo desceu. Era uma nuvem escura e rodopiando, um vórtice que puxava tudo à sua volta. A deusa secreta e a mulher que era Clara foram sugadas para a escuridão, enquanto a multidão se dispersava em pânico. Clara! Sua mãe gritou, mas a voz sumiu em meio ao tumulto. Clara tentou se mover, mas uma força invisível a deteve. O culto, que a princípio parecia um grupo unido, agora se disparava em direções opostas, gritos de terror e confusão ecoavam pela noite. E então, no auge do caos, o pastor se virou para Clara, com uma expressão de desespero no rosto. Você não entende, Clara? Tudo isso é uma armadilha. Estamos todos presos. A revelação caiu como uma bomba. A verdade que ele tentava esconder, o pavor que agora preenchia o ar, e Clara sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Ela não apenas estava presa, seu destino havia sido selado, e a ligação com a deusa significava mais do que imagina. Unida à escuridão, atrelada a um legado que a esmagava. E agora o que restava? O vórtice se fechava, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. Clara olhou para o céu, que agora se tornara uma tela de sombras e luz, seu coração disparou. O que mais estava por vir?
As respostas dançavam nas sombras, e Clara se viu no epicentro de uma tempestade que poderia engolir não só a cidade, mas a tudo e todos que amava. O chão estremeceu sob os pés de Clara e o mundo parecia girar em despedaços. A sombria deusa secreta avançava em direção a ela, cercada por uma energia que pulsava como um coração maligno. Clara olhou para sua mãe, os olhos da dama pálida brilhando com poder e convicção. Mas, ao mesmo tempo, havia um desespero sutil que passava despercebido para todos os outros. Algo não estava certo, e ela sentiu. O pastor ergueu os braços, seu sorriso insinuante se alargava. Sim, Clara, venha, aceite seu destino. A multidão ao redor parecia hipnotizada, absorvida pela cena que agora se desenrolava em uma dança macabra. Clara se sentiu pequena, como se a vida estivesse sendo arrancada de suas entranhas. Qual era a verdade? Ninguém estava disposto a arriscar. E se eu não aceitar? Clara gritou, a voz agora um eco de desespero. E se eu não quero isso? Você não tem escolha, sussurrou a deusa com uma voz que reverberava com a escuridão. Ali, no fundo de sua mente, uma luz começava a brilhar. Uma ideia surgiu, uma frágil esperança. Clara lembrou-se da conexão que sentia com a cidade e com todos ao seu redor, mesmo aqueles que agora pareciam perdidos. Há algo que você não entende. Ela gritou, segurando o chão sob seus pés, já cambaleante. Um vento cortante soprou, fazendo as chamas das tochas vacilarem. Clara percebeu que a deusa estava hesitando, sua energia diminuindo. Eu sou eu mesma, Clara afirmou com poder. Eu escolho ser livre. A deusa hesitou. A multidão prendeu a respiração, enquanto Clara viu a luz em seus próprios olhos refletir nos olhos de sua mãe. E naquele momento, o mundo à sua volta parecia inclinar-se. Mas então algo chocante aconteceu, uma explosão. A cena estremeceu. Clara não conseguia acreditar no que via. O pastor caiu no chão, a expressão de horror iluminando seu rosto. Não era para ser assim, ele gritou e as palavras soaram como um eco. E então a dama pálida se transformou. A luz ao seu redor cresceu de uma forma perigosa, envolvendo-a. Clara sentiu sua pele arrepiar. Mãe, não! Ela gritou, mas era tarde demais. A figura familiar que era sua mãe começou a se desvanecer, se multiplicando em várias sombras, como se a noite estivesse se expandindo. Um rugido ecoou, o céu parecia rasgar-se e uma onda de energia se espalhou. Clara lutou para se manter de pé, tentando compreender a cena que se desenrolava diante dela. As sombras lançavam uma luz pálida, formando a silhueta de algo colossal. O pânico tomou conta da multidão, mas algo anormal aconteceu. Uma voz conhecida e doce cortou o caos. Clara era a mulher caída, agora de pé, uma expressão de dor e poder em seu rosto. Ela avançou, os olhos brilhando com determinação. Você não a conhece? Clara piscou confundida. Quem é você? A mulher sorriu, mas havia um quê de tristeza. Sou parte de você, Clara. Sou a sua verdadeira herança. A verdade é que você e sua mãe fizeram uma escolha muito antes de você nascer. O impacto da revelação foi como um golpe físico. Não, isso não pode ser. Clara sentiu o chão tremer. O que essa mulher queria dizer? Ela estava ligada à sua mãe, mas como? O pastor, ainda no chão, olhou para a figura familiar com olhos suplicantes. Você não pode. A deusa secreta começou a se agitar e Clara percebeu que todos estavam paralisados, exceto ela. O que está acontecendo? Clara perguntou, seu coração acelerando. A mulher se aproximou, estendendo a mão. Você precisa entender, Clara. Você não é a única que está presa aqui. A verdade é que nós sempre estivemos conectadas. Eu sou o seu passado, uma parte de quem você é. O chão sob os pés de Clara vibrou de uma forma terrível. Ela queria gritar, correr, mas sentia que estava sendo puxada, absorvida por tudo o que estava acontecendo. O que isso significava para ela, para a cidade. O que mais havia sido escondido, o culto que antes parecia tão poderoso agora estava se tornando confuso. Clara olhou para todos eles em pânico e sem direção. Então ela entendeu. A sombra da deusa estava enfraquecendo, mas havia um poder pulsando em seu interior. Você precisa escolher, disse a mulher, e nas sombras, Clara viu vislumbres de sua mãe, o rosto sereno, mas marcado pela dor de ter que carregar tantos segredos. Clara se virou, encarando a dama pálida que estava desmoronando. Era uma batalha coletiva. O que ela faria agora poderia mudar tudo, mas antes que Clara pudesse decidir, a deusa secreta lançou um grito ensurdecedor. Era um som que fez todos se estremecerem. Clara sentiu um nó na garganta, inundada por uma onda de dúvidas. O que eu realmente sou? O pensamento ressoou. Quando a luz da deusa começou a se apagar, Clara viu um vislumbre de sua mãe numa expressão de paz, ao mesmo tempo em que tudo ao seu redor parecia começar a desmoronar. A sua escolha poderia não apenas moldar a realidade, mas ecoar nos resquícios do tempo. As sombras escapavam e Clara sabia que o verdadeiro teste estava apenas começando. O que mais estava prestes a ser revelado, o horror ainda estava por vir.
O chão estremeceu sob os pés de Clara e o mundo parecia girar em despedaços. A sombria deusa secreta avançava em direção a ela, cercada por uma energia que pulsava como um coração maligno. Clara olhou para sua mãe, os olhos da dama pálida brilhando com poder e convicção. Mas, ao mesmo tempo, havia um desespero sutil que passava despercebido para todos os outros. Algo não estava certo e ela sentiu. O que está acontecendo? Clara perguntou, seu coração martelando. O pastor ergueu os braços, seu sorriso insinuante se alargando. Sim, Clara, venha. Aceite seu destino. A multidão ao redor parecia hipnotizada, absorvida pela cena que agora se desenrolava em uma dança macabra. Clara se sentiu pequena, como se a vida estivesse sendo arrancada de suas entranhas. O que era real naquele momento, ninguém estava disposto a arriscar. E se eu não aceitar? Clara gritou, a voz agora um eco de desespero. E se eu não quero isso? Você não tem escolha, sussurrou a deusa com uma voz que reverberava com a escuridão. Mas ali, no fundo de sua mente, uma luz começava a brilhar. Uma ideia surgiu, uma frágil esperança. Clara lembrou-se da conexão que sentia com a cidade e com todos ao seu redor, mesmo aqueles que agora pareciam perdidos. Há algo que você não entende? Ela gritou, segurando o chão sob seus pés, já cambaleante. Então a situação explodiu. A deusa secreta hesitou, mas num instante uma onda de luz ofuscante surgiu, como um relâmpago cortando a escuridão. Clara ficou paralisada, a cena diante dela se transformando em um turbilhão de animações coloridas e sombras. E logo, tudo parou, um grito cortante chegou, não da multidão, mas de sua mãe. Clara, você não sabe o que está fazendo. A voz da dama pálida era agora um lamento, cheia de um suor frio. Antes que Clara pudesse entender, a deusa a encarou, desconcertante, e então, como uma serpente, se virou para a mulher caída que há momentos atrás parecia tão distante. Ela é a chave, a deusa berrou, e a mulher, que antes estava em transe, teve um lampejo de consciência. Suas feições conhecidas começaram a se contorcer e, em um estalo, uma onda de poder a envolveu. Clara sentiu um choque. A mulher agora se erguia, já não era mais uma mera sombra, seu olhar refletia a luz da própria deusa. Como assim? Clara gritou, a mente girando. O que você quer dizer com isso? Eu sou parte de você, Clara. A mulher respondeu, soando mais como um eco de outra vida. A tensão na atmosfera crescia, eletricidade pura pulsava. Eu sou o resultado das escolhas que sua mãe fez. Nós estamos ligadas por muito mais do que você imagina. O seu sangue possui um poder ancestral. Clara não conseguia processar. As sombras a puxavam, sua mãe agora era apenas uma figura distante, sufocada pela realidade. Olhando para a mulher, que era também parte dela, sentia seus próprios medos se expandirem como um balão prestes a estourar. Não, isso não é possível. Clara se rebeliu, uma lágrima escorrendo por seu rosto. E se eu não quiser fazer parte disso? Mas o pastor riu. Você não entende, Clara. Você não pode fugir do seu legado. O que você é esculpirá o futuro, e a escolha é sua, ou se junta a nós ou sucumbe ao seu destino. E então a realidade deu um giro vertiginoso. Clara sentiu a divindade negra se aproximar e, em um ápice de emoções, ela fez a única coisa que podia. Avançou e agarrou a mão da mulher que se tornara um reflexo dela. Naquele toque, tudo mudou. Um silêncio ensurdecedor passou pela multidão enquanto um brilho intensa e iridescente emergia das mãos de Clara e da mulher. E num momento de pura transformação, elas se tornaram uma só, a luz envolveu tudo e todos, e algo se quebrou, um segredo que a cidade inteira guardava. O corpo da mulher, já parte de Clara, revelou uma verdade devastadora. Essa não era apenas uma linhagem entre mãe e filha, não eram apenas elas. Os gritos se tornaram ecos distantes, já que, no fundo, a deusa secreta não era um aspecto do próprio ser de toda a cidade, incluindo o pastor. Todos estavam interligados em um ciclo inexplicável de manipulação e controle. Tudo que Clara pensava entender desmoronou em um segundo, e com isso a luz desapareceu, deixando Clara e a multidão mergulhados em escuridão, enquanto ela gritava. O que eu sou? A resposta estava no ar, mas ninguém tinha como dar a clareza necessária. O chão sob os pés de Clara desapareceu e a realidade se reformulou. O que ela havia escolhido agora poderia condenar todos, e assim Clara sentiu o pavor devorá-la. A cidade, seus segredos, a verdade, tudo estava prestes a desmoronar sobre ela. As sombras estavam se aproximando novamente. A escolha dela não era apenas uma, era a última linha entre luz e trevas. O chão estremeceu sob os pés de Clara e o mundo parecia girar em despedaços. A sombria deusa secreta avançava em direção a ela, cercada por uma energia que pulsava como um coração maligno. Clara olhou para sua mãe, os olhos da dama pálida brilhando com poder e convicção. Mas, ao mesmo tempo, havia um desespero sutil que passava despercebido para todos os outros.
Algo não estava certo e ela sentiu. O tempo parecia escorrer como areia entre os dedos. O que está acontecendo? Clara perguntou, seu coração martelando no peito, quase fazendo-a sentir falta de ar. Ela queria entender, mas a confusão a cercava como um nevoeiro denso. O pastor ergueu os braços, seu sorriso insinuante se alargando. Sim, Clara, venha. Aceite seu destino. A multidão ao redor parecia hipnotizada, absorvida pela cena que agora se desenrolava em uma dança macabra. Clara se sentiu pequena, como se a vida estivesse sendo arrancada de suas entranhas. O que era real naquele momento, ninguém estava disposto a arriscar. E se eu não aceitar? Clara gritou, a voz agora um eco de desespero. E se eu não quero isso? Você não tem escolha, sussurrou a deusa com uma voz que reverberava com a escuridão. Ali, no fundo de sua mente, uma luz começava a brilhar. Uma ideia surgiu, uma frágil esperança. Clara lembrou-se da conexão que sentia com a cidade e com todos ao seu redor, mesmo aqueles que agora pareciam perdidos. Há algo que você não entende? Ela gritou, segurando o chão sob seus pés, já cambaleante. Nesse instante de tensão, a deusa hesitou. Mas antes que pudesse processar o que estava acontecendo, o céu começou a mudar. Nuvens escuras se juntaram e trovões ecoaram na cidade como se tudo estivesse prestes a desabar. Clara sentiu um arrepio na espinha. Então, uma luz intensa cortou a escuridão, se expandindo como um sol nascente. A multidão ficou em silêncio, todos presos em um estado de terror e reverência. O quê? Clara sussurrou e, nesse momento, a mulher caída na sua frente ergueu a cabeça. O brilho da luz refletiu em seus olhos e, de repente, ela começou a rir, uma risada que soava poderosa e opressora. Surpresa, Clara! A mulher gritou e a revelação se espalhou como fogo em palha seca. Eu sou você. Eu sou o que você poderia ter sido se não tivesse escondido sua verdadeira natureza. Clara ficou paralisada. O que você quer dizer? Como assim? Cada palavra dela soava mais distante, como se estivesse presa em um eco. As vozes da multidão se tornaram murmúrios de confusão. A mulher notou o choque nos olhos de Clara e se adiantou. Você não percebe? Você e eu somos uma só. A linha que nos separa foi desenhada por mentiras. Sua mãe, essa dama pálida que você venerou, me ofereceu como um sacrifício ao culto, e agora eu sou a conclusão que ela queria evitar. Um rugido de horror ecoou pelo ar. O pastor, que antes parecia confiante, agora estava pálido, o desespero correndo em seu olhar. Não, isso não pode ser, ele gritou, mas a energia que cercava Clara começou a mudar. As sombras dançavam ao redor dela, e a deusa secreta que outrora era tão ameaçadora agora parecia trêmula. Você não é só um legado, Clara. Você tem o poder para reescrever tudo isso. E é por isso que nós estamos aqui, para te dar a escolha, permanecer como a dama pálida ou romper com esse pecado para sempre. As palavras da mulher ressoaram, deslizando dentro de Clara. Mas de repente, a luz que envolvia todos pareceu se intensificar. Clara percebeu que a silhueta da mulher começou a se desvanecer, envolvendo-se em sombras. O pânico a lançou à frente, tentando alcançar. Espere, não vá embora. A urgência em sua voz cresceu. E antes que pudesse fazer mais uma pergunta, o céu se rasgou com um clarão deslumbrante e uma figura caiu do céu, direto em direção à cidade. Um grito de espanto percorreu a multidão. Era uma enorme sombra, um ser colossus que fazia a deusa secreta parecer insignificante. A cidade inteira tremeu com o peso da revelação. Eu sou o que está além deste culto, e agora, pela escolha de Clara, o que virá é mais sombrio do que nunca. O ser grunhiu, sua voz ecoando como um trovão. Clara sentiu que o chão se abria sob seus pés. As expressões ao redor dela mudaram para espanto e desespero. A cidade, a ligação de todos, estava prestes a ser testada de uma forma que ninguém poderia imaginar. O que era isso? O que realmente significava sua escolha? Sua mente girava enquanto se preparava para o que estivesse por vir, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. A cidade estava em cólera. O sino da igreja soava, ecoando uma agonia desesperada que clamorava por esperança. Clara sentia a pressão na atmosfera, como se o ar estivesse se comprimindo ao seu redor. A deusa secreta diante dela se tornava cada vez mais imponente, um espectro de sombras e luz entrelaçadas, e a conexão com a mulher caída pulsava em seu peito. Clara. A voz de sua mãe cortou o ar, cheia de uma urgência que fazia o coração dela acelerar. Você é mais poderosa do que imagina. Esta é a sua hora. Mas Clara hesitou. Era difícil aceitar o verdadeiro peso de ser a dama pálida, e no momento em que a deusa avançou, uma onda de pavor a envolveu. Sem pensar, ela avançou. Agarrando a mão da mulher, sentiu uma energia explosiva fluir entre elas. Luz e sombra, passado e futuro, tudo se fundia em uma realidade de escolhas. E se eu não quiser? Clara gritou, já sentindo a força da decisão arrastar tudo.
As pessoas ao redor estavam em pânico, os sussurros de horror ecoavam. O que você vai fazer? As perguntas saturadas de medo flutuavam no ar. Clara se concentrou, a força emanando dela como um farol. O poder pulsava nas suas veias. Eu escolho a liberdade. As palavras saíram com a firmeza de quem não tem mais nada a perder. Uma luz intensa emergiu de suas mãos, um grito de libertação que fez a cidade tremer. A deusa parou em choque. O pastor recuou, tentando a todo custo manter o controle, mas já era tarde demais. A conexão entre Clara e a mulher cresceu, formando uma barreira brilhante que protegia todos ao seu redor de qualquer má influência. O culto que antes parecia tão forte agora parecia uma sombra contra a fúria da verdade isenta de medo. Você não pode fazer isso! O pastor gritou, sua voz transbordando pânico, mas foi em vão. A deusa começou a desvanecer, a luz consumindo as sombras que antes pareceram tão poderosas. Clara não estava sozinha. A cidade pulsava viva, com um coração que pulsava em sinergia com o dela. As pessoas começaram a despertar. Os habitantes de Vila Sombria deixaram de ser meras marionetes. Jovens e velhos olhavam uns para os outros, a esperança renovada crescendo em seus olhos, juntos. Clara gritou e todos começaram a se unir, formando um círculo de luz. A deusa, percebendo que controlá-los seria impossível, emitiu um grito ensurdecedor que ecoou por toda a cidade. Mas a energia de Clara envolveu cada esquina, cada sombra, dissipando a escuridão. A verdade da linhagem de Clara não era uma maldição, mas um chamado, um legado de coragem. Quando a luz finalmente assimilou as sombras, a cidade estática se transformou e Clara caiu de joelhos, exausta, mas aliviada. Eu não sou só a dama pálida, ela murmurou, uma lágrima escorrendo pela face. Eu sou Clara, e naqueles olhos percebeu que havia escolhido, após a tempestade mais calma. A cidade estava viva e pulsando, os murmúrios de dor se transformaram em risos hesitantes e a vida começava a reemergir. Clara olhou para sua mãe, agora finalmente compreendendo que não era apenas amor que as unia, mas um laço inquebrável de verdade. Você fez o certo, a dama pálida respondeu, e um sorriso se espalhou por seu rosto. Agora somos livres. Porém, à medida que a noite caía lentamente, uma sombra distante cruzou o céu, como um lembrete sombrio de que a batalha nunca acaba. Clara sentiu um arrepio. O que mais estaria à espreita nas sombras? Mas agora havia uma necessidade, uma urgência, um chamado para todos. Asterisco, asterisco, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Asterisco, 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 esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Asterisco, 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 inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Asterisco, 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 compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Asterisco, asterisco, você precisa demonstrar seu apoio e a verdadeira jornada está apenas começando.